começando mais um vídeo aqui no canal com uma nova rotina, já que comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Se você acabou de cair, né, nesse vídeo, nesse canal, deixa eu recapitular um pouquinho, só para fazer sentido, né, esse anúncio de iniciar o trabalho aqui nos Estados Unidos. Bom, eu sou brasileira, né, mas nos últimos 7 anos eu e meu marido morávamos no Canadá. Nós imigramos para lá, nos tornamos canadenses. E no final do ano passado ele recebeu uma proposta de transferir, né, para aqui, para a Flórida. Então, desde fevereiro desse ano nós estamos aqui, e aí a gente está nesse momento de mobilização, de início de vida, né, aqui nos Estados Unidos. Então, o canal que antigamente era Minha Vida no Canadá se tornou Minha Vida na América do Norte. E recentemente eu consegui um trabalho por aqui. Bom, lá no Canadá eu trabalhava numa empresa americana, né, que tinha tinha estrutura toda, né, no Canadá, e era numa parte da área dental e médica, né, de equipamentos de venda, e na parte de logística. E quando o meu marido recebeu a transferência, nós sabíamos, né, depois da aprovação do visto, que nós viríamos para cá. Até houve, né, uma tentativa, né, de eu permanecer na empresa, trabalhando para o Canadá de forma remota por um tempo, e depois, né, tentar minha transferência para as operações americanas. Porém, com muita confusão do departamento de RH, eu acabei percebendo que era melhor eu ir atrás de um trabalho e pegar essa experiência de estar morando fora, né, de tentar algo novo, e entre aplicar, né, procurar aplicar, fazer entrevista, foi até uma coisa relativamente rápida, né? Em aproximadamente 2-3 semanas eu consegui fazer o processo como um todo. O que eu acho que ajudou, né, em conseguir de forma tão rápida é que eu trabalhava, como eu falei, na parte de logística, um dos hubs do Canadá, né, que é ali em Toronto, que é o sul de Ontário. Então, Toronto, se você vê no mapa, né, ele está muito próximo à fronteira com os Estados Unidos. Então, muito das entradas, e como Toronto é a maior cidade do Canadá, muita coisa entra ali pelo sul de Ontário. Então a parte de logística é muito forte. E isso é bem parecido com aqui, o sul da Flórida, onde eu estou morando, que também é um hub de logística. Então, apesar de eu estar hoje num setor, numa indústria totalmente diferente do que médica e dental, continua sendo, né, na função dentro do departamento de logística. E depois de mais uma semana de trabalho,
voltando aqui para continuar esse vídeo falando, né, sobre essa minha nova experiência trabalhando aqui nos Estados Unidos e numa nova indústria. E claro que eu vou fazer um comparativo, né, esse início de trabalho com a minha experiência prévia lá do Canadá, que para resumir, né, eu já fui personal trainer, já fui chefe de cozinha, mas vamos dizer nessa parte de logística ou até de mundo corporativo, a minha última experiência é que se assemelha com a que eu estou vivendo agora. E aí eu acho interessante um pouco a questão, né, como foi meu início lá no Canadá e como está sendo meu início aqui nos Estados Unidos, na empresa, e também o que eu já percebi de diferença entre os dois países. As duas empresas são empresas que estão com operações no mundo todo, e é interessante porque apesar de Toronto ser uma cidade multicultural, o perfil, né, do pessoal com quem eu trabalhava lá no Canadá era ou canadense ou as pessoas que já eram segunda geração de imigrantes, né? Ou seja, já tinham nascido no Canadá, mas vinha aí com toda essa sua questão assim, cultural dos pais ou dos avós. Então eles já estavam mais inseridos na sociedade canadense por muito mais tempo. Então o perfil era muito, né, e o ambiente era muito mais do que você entende, né, do canadense, que ele é muito respeitoso, muito privado, muito no seu, obedecendo o seu espaço, e aqui é um pouco diferente. Como a empresa que eu estou hoje, ela está expandindo e as operações, né, elas estão crescendo bastante, ela tem contratado muitas pessoas e eu estou trabalhando com vários brasileiros e que isso está sendo aí para mim uma experiência nova, né, e bem interessante. Então, e tem muitos, né, da América do Sul por conta do ramo que essa indústria é. Então, isso para mim já está sendo bem diferente. Então em poucas semanas já teve happy hour, já teve almoço fora, que para o padrão da empresa onde eu estava no Canadá isso não era tão comum assim. E o mais legal é que esse perfil de brasileiros com quem eu estou trabalhando são de pessoas que já estavam aqui nos Estados Unidos por muito tempo, por outras empresas. Então está sendo bem legal, né? Porque eu acho que no momento quando você mora fora, né, você mantém, né, as suas raízes brasileiras, mas você adapta também a cultura onde você está. E aí a forma de enxergar as coisas é bem diferente. Só que a gente recebeu aí um grupo de pessoas do Brasil visitando, né, o nosso escritório aqui. E foi muito interessante, porque algumas pessoas foi a primeira vez visitando os Estados Unidos. E aí fez assim lembrar, né, aquelas experiências quando você pela primeira vez está indo para um local e as coisas onde você quer ir, né, o que você quer conhecer. Eu acho isso uma experiência bem válida. Então o que eu posso observar, né, no ambiente de trabalho aqui, o pessoal é mais descontraído do que era lá no Canadá. Eu tenho recebido muita mensagem da galera com quem eu trabalhava, do meu ex-chefe e tal, falando o quanto que eles estão sentindo falta da Renata e dentro do ambiente do escritório, porque eu era aquela pessoa que falava com todo mundo, que ia em todas as baias, conversava, puxava papo, que ficava falando assim, vamos pedir comida, vamos fazer alguma coisa, né? Descontrair o ambiente. E hoje cada um lá entra, faz suas coisas, trabalha, às vezes mal conversam com o outro. Eu acho que pega um pouco não só da questão da cultura do canadense, que é mais reservada, mas também por conta
da questão do respeito, sabe? De não querer ser invasivo. Eu também vejo que aqui há uma flexibilidade. Então, quando eu comecei, tinha lá, o horário era de 9 às 6. Só que como a gente fica em comunicação muito com países da América do Sul, por conta da questão, né, do fuso horário, tipo, no terceiro ou quarto dia eu falei, caramba, não tem como eu chegar mais cedo para ficar mais próximo do horário da América do Sul, porque quando, né, você precisa ter reuniões e tal, estava fazendo diferença, né? Quando eu chegava no trabalho, o pessoal por exemplo, que estava no Brasil, que opera do Brasil, já estava 2 horas trabalhando e eu estava só iniciando a jornada de trabalho. E aí tem flexibilidades com, né, horário de almoço e tal. E lá no Canadá as coisas eram um pouco mais rígidas. Pode ser que, né, com quem eu trabalhava, o pessoal era mais tradicional, já estava na empresa por muitos anos. A equipe aqui, ela é toda nova. Como eu falei, a empresa está expandindo, está se reestruturando. Então, está sendo uma experiência bem bacana. Uma outra diferença é que aqui se trabalha mais que no Canadá. A jornada de trabalho lá no Canadá por semana é de 37 horas e meia e aqui são de 40, e eu acho que no Brasil são 44. Então eu não tinha percebido isso, né? E aí quando eu fui ver o horário de trabalho, mais com o almoço, eu falei, uai, tá, eu tô ficando mais tempo no trabalho. Mas isso não é um problema. Depois que você está no trabalho, as coisas fluem e rolam. E como tem essa descontração, o tempo passa bem rápido. E essa semana me inscrevi numa academia perto do trabalho. E aí cada vez mais, né, a minha nova rotina está se parecendo muito com a rotina que eu tinha lá em Toronto, que eu gosto, né? A questão de, cara, você trabalhar, de você produzir, e aí o final de semana faz mais sentido, e você começa a participar mais, né, da cidade onde você mora. Então, quando você senta com o pessoal do trabalho, o pessoal fala de restaurantes, de lugares para ir. Eu acho que isso é legal. Então, desde o início da proposta de a gente se mudar para cá, nunca foi uma opção eu não trabalhar, muito mais pelo fato, né, de você se inserir na cultura daqui. E aí sim, agora, né, trabalhando, conhecendo pessoas que já estão aqui há mais tempo, vai estar dando aquela sensação, né, que de fato eu mudei, que eu não estou aqui para férias, já que a Flórida, né, é tão assim conhecida como o destino de férias, tanto aqui dentro dos Estados Unidos quanto, né, para o brasileiro. Mas e agora sim, né, eu sinto que eu estou morando aqui na Flórida e vou continuar levando vocês aí nessa jornada. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!